Amigos do Dr. Ideval, nesse vídeo abordarei a Lei Rouanet, uma das principais leis culturais desse país. Quando se fala na Lei Rouanet, nós vamos retroagir ao século XIX com Dom Pedro II, quando o imperador do Brasil, um dos homens mais cultos do país, ele disse: uma nação não pode viver sem arte. A arte é uma das razões da vida do ser humano. E Dom Pedro II viajou o mundo inteiro, trazendo artistas, peças teatrais, quadros, formando pintores, mandando brasileiro para o mundo inteiro para aprender artes. Então ele trouxe o mundo para dentro do Brasil. Isso porque ele dizia que as artes é a alma de um povo. Em 1991, Fernando Collor de Mello fez o inverso. Ele disse: além dessa cultura que Dom Pedro instituiu na nação, nós vamos valorizar também a cultura brasileira. Vamos trazer à baila toda a cultura popular do nosso povo. Do Nordeste, do Sul, do Leste, do Centro-Oeste, da Amazônia, cultura indígena, cultura negra. Tudo que tiver relacionamento com arte nós vamos ressuscitar. Da música à escultura, da pintura à dança, da música erudita à música popular brasileira e nas músicas regionais. No teatro, no cinema, no circo, em tudo que tiver relação com as artes, nós vamos ressuscitar. Vamos criar a Lei Rouanet. Os artistas brasileiros vão apresentar um projeto. Esse projeto será apresentado ao Ministério da Cultura e os experts vão fazer uma análise. Se for importante para o país, será aprovado. Depois de aprovado, recebe-se a outorga, o direito de procurar uma empresa que banque aquele projeto. Então a empresa pega aquele projeto, faz uma análise e banca aquele projeto, no seu total ou parcial, e desconta tudo no imposto de renda. Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então isso deu condições da cultura brasileira se alavancar. Mas o que aconteceu com a Lei Rouanet? Aconteceu que o teto de gasto de patrocínio ia até 60 bilhões. Então o que é que houve? O Ministério da Cultura passou a priorizar as grandes produções, os grandes artistas. Então, as grandes peças de teatro brasileira, os grandes artistas da música popular, as grandes atrizes, os grandes atores, os grandes músicos, as grandes companhias apresentavam seus projetos no Ministério da Cultura, que era importante e é importante. O Ministério aprovava. De posse dessa aprovação, procurava as maiores empresas brasileiras, Banco do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce, as grandes da nação. E de imediato eles aprovavam aqueles projetos. E os grandes artistas realizavam seus shows, seus espetáculos, faziam cinema, publicavam livro, biografia, etc. e coisa e tal. Chegando ao ponto de 70% da Lei Rouanet ficar na mão dos ícones da cultura brasileira e que não precisava desse apoio todo, porque eles por ser eles, já era de grande importância. Né? E outra coisa, quando um grande artista, uma grande atriz, uma diva do cinema estava com um projeto aprovado, a liberação era muito fácil. Porque qual é o diretor de uma Petrobras, de um Banco do Brasil, de uma Vale do Rio Doce, que não quer receber os maiores artistas brasileiros na sua sala, lhe pedindo favor, lhe pedindo patrocínio? Além do patrocínio, ele pedia selfie, pedia autógrafo, levava para sua casa, convidava para almoçar, porque era a chance de conhecer esses grandes gênios da cultura brasileira. Eram verdadeiras carteiradas. Verdadeiras carteiradas. E os pequenos? Os outros 5.600 municípios
Cada um com seus 100 ou 200 artistas ficava a ver navio com apenas 20 ou 30% do que sobrava da Lei Rouanet. E para conseguir patrocínio era uma dor de cabeça. Porque empresa nenhuma queria patrocinar o Cordel, o Zabumba, o Bumba Meu Boi, o pessoal lá do Amazonas, lá do Ceará, da Paraíba, nada. Só patrocinava o pessoal Rio-São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Quer dizer, o mundo da Lei Rouanet ficou restrita à elite brasileira. Outra coisa que a elite brasileira cultural cometeu de equívoco é que a Lei Rouanet dizia que 20 a 25% de todos os ingressos teria que ser doado ou vendido a preço módico para a população de baixa renda, para o estudante e para a população de classe baixa. Isso não aconteceu. Aí criou um entrave da Lei Rouanet, as suas grandes produções, os grandes teatros e a população de baixa renda. E os artistas, de uma maneira geral, do país ficaram a ver navios. Ficaram perdidos, sem nenhum patrocínio ou com patrocínio pífio. Nós queríamos produzir um livro, o livro seria produzido por R$50 mil, foi aprovado, mas não conseguimos patrocínio porque não éramos nenhum ícone da cultura brasileira. Vejam quantos artistas brasileiros, quantos escritores, poetisas queriam publicar suas obras para o mundo e não conseguiu. Mas quando chegava um artista de grande porte, aprovava na hora, e as empresas, quem procurava esses artistas para patrocinar a sua Lei Rouanet. Então Collor de Mello fez isso pelo Brasil. Dom Pedro II trouxe a cultura mundial para o país. Complemento informando que Dom Pedro II, além de ser um grande poliglota, era amigo praticamente de todos os homens importantes daquela época. De Gambel a Charles Darwin, passando por Nietzsche e outros importantes daquela época, trazendo a cultura para o Brasil. E Collor de Mello, apesar de sofrer aquele impeachment e ser afastado do cargo, conseguiu criar uma lei para ressuscitar a cultura brasileira. Porque um povo sem cultura é um povo que não tem memória. A China, a Índia, todos os países da Europa têm uma lei exatamente para patrocinar as suas músicas regionais, seus artistas regionais, todo aquele povo da ancestralidade, o governo patrocina. Por quê? Porque é importante a cultura raiz do seu país, para não se perder, para não se esvair de mundo afora e a sua população perder a sua identidade. Isso foi o deslize da Lei Rouanet. E o governo atual baixou o teto de 60 milhões para 1 milhão. Isso desagradou os grandes artistas. Como é que vai fazer uma peça por menos de 1 milhão? Não pode. Como é que vai fazer o cinema com menos de 1 milhão? Para ter uma verba maior, tem que ter muita explicação e tem que ser uma produção que não prejudique todos os pequenos artistas do Brasil que, ao apresentar seu projeto, hoje tem mais facilidade de ser patrocinado. Música de fundo, Antonio Vivaldi, italiano nascido em Veneza em 1678, falecido em Viena, na Áustria, em 1741. A Lei Rouanet é uma lei importante quando utilizada por todos os artistas de todas as áreas desse país, do escritor ao pintor, do cantor ao dançarino, da música erudita à música regional, da banda de pífano às bandas cabaçais. Então precisamos que os nossos artistas regionais utilizem mais a Lei Rouanet e que os pequenos escritores publiquem as suas obras. Parabéns, Brasil! Parabéns, Lei Rouanet! Parabéns todos os grandes artistas desse país, inclusive os grandes ícones, que
são muito importantes para a nação. Um abraço.